Fala galera, beleza? Tudo bem? Opa, mais uma vez eu estou aqui. Eu sou o Leandro Costa, discente do curso de Química pela Universidade Estadual do Ceará. Estou aqui para mais uma aula, para vocês, meus alunos, vocês que estão me assistindo. Mais uma aula de ciências, dedicada aos alunos de ensino fundamental 2, os alunos que estão no nível do ensino fundamental 2, mais especificamente para os alunos de sétimo, oitavo e nono ano. Esta aula pode ser aproveitada muito bem nas aulas de vocês aí nas suas escolas, nas suas casas, tá bom? Vamos estar aprendendo sobre o novo assunto nesse dia de hoje. Espero que possam ajudar muito vocês nessas explicações que veremos à frente. Bom, pessoal, hoje nós vamos ver um assunto também de interesse, do interesse de todos. Iremos falar sobre a vida aquática, digamos assim, de uma forma bem simples, ou seja, os ecossistemas aquáticos, como que eles acontecem, né? O que são os ecossistemas aquáticos. Então, entenderemos aqui como que se dá os ecossistemas, né? Já sabemos o que são ecossistemas, porque tem algumas aulas aí no canal sobre ecossistemas, tá? Então, sabemos que os ecossistemas são, digamos assim, os tipos de vida que existem em um ambiente, né? Tanto plantas como animais, insetos, aquilo é um ecossistema, tá? Então, também existem os ecossistemas aquáticos, tá bom? Quais são as características dos ecossistemas aquáticos? Veremos aqui mais à frente. O planeta Terra apresenta cerca de 70% de sua superfície coberta por água. Destas, 97,5% é de água salgada e 2,5% é de água doce. Então, vemos aqui no esquema a distribuição da água na Terra. Tá? De toda a água existente na Terra, 97,5% dela é água salgada e 2,5% apenas é água doce, ou seja, é uma água que são os rios, lagos, lagoas, né? Todo esse conjunto de águas doces que existem, rios, riachos, tudo isso compõe apenas 2,5% de toda a água do planeta. Classificação dos organismos aquáticos. Os organismos aquáticos são classificados em vários tipos, né? Existem os plânctons. Os plânctons eles são organismos que vivem em suspensão na coluna d'água e geralmente são microscópios, ou seja, são muito pequenos e que não são perceptíveis a olho nu. Possuem pouco poder de natação e são carregados pelas correntes. Existem também os fitoplânctons. Já são organismos fotossintetizantes do plâncton. Exemplo, os diatomáceas e cianobactérias. Esses já são seres maiores, né? E já são seres que já têm uma, digamos assim, uma utilidade extra, que são fotossintetizantes, ou seja, eles conseguem produzir oxigênio. Tem o zooplâncton, que são os organismos não fotossintetizantes. Exemplos, protozoários e os crustáceos. Né? Esse aqui são algumas das classificações dos organismos aquáticos, os organismos que vivem nas águas. Tem também o nécton, que são os organismos que vivem na coluna d'água e possuem capacidade de natação mais desenvolvida. Exemplo, as baleias, tubarões e lulas. Eles fazem parte, né, esses peixes, esses animais, esses seres, fazem parte dessa classe de organismos que vivem nas águas. Temos também os bentos, que são organismos que vivem no solo do corpo d'água, fixos ou livres.
podem estar sobre o fundo ou em seu interior. Exemplos: caranguejos, corais e estrelas do mar. Certo? Então, já vemos aqui que cada um desses seres, cada classe desses seres, cada tipo desses seres fazem parte de um tipo de uma classe do geral, né, dos organismos, dos seres que vivem nas águas. Ecossistemas de água doce. Os ecossistemas de água doce podem ser classificados de acordo com o grau de movimentação da água em lênticos ou lóticos. Tá? Então temos aqui exemplo, ambientes lênticos. Pelo nome a gente já consegue identificar alguma coisa, né? Essa palavra lênticos. Vamos lá. A água é praticamente parada, ou há pouca movimentação ou nenhuma movimentação. Em geral, a temperatura da água é uniforme em virtude do vento, que mistura a água da superfície com a das camadas inferiores, o que também promove a circulação do gás oxigênio. Tá? Então, esses ambientes lênticos, como aqui o próprio nome já diz, é de uma coisa lenta ou praticamente parada. Tá? Então, temos exemplos de ambientes lênticos, lagos, lagoas e poças. Tá? Então, esse é um tipo de ecossistema de água doce que existem. Aqui temos uma representação mais clara do que são esses ambientes lênticos. Temos aqui à nossa direita a imagem de como se fosse uma lagoa ou um lago, e a gente sabe que lagoas ou lagos têm água parada. Né? Não é uma água que está em movimentação, que é uma água corrente, por exemplo, uma água parada. Está sempre aquela mesma água naquele local. Tá? Temos aqui o outro lado, como se fosse uma poça, digamos assim. Tá? Então, é um exemplo de um ambiente lêntico. Esses são exemplos de ambientes lênticos. Temos também os ambientes lóticos, que são aqueles em que há muito movimento, ou seja, a água é corrente. O movimento tem uma única direção, para a foz, e a turbulência é contínua, o que torna esses sistemas bastante dinâmicos. Em consequência da movimentação, essas águas são pobres em diversidade biológica. A movimentação aumenta a quantidade de gás oxigênio dissolvida e previne a acumulação de sedimento e matéria orgânica. Então, exemplo desses ambientes lênticos são os rios e riachos. Claro, são, como no texto nos fala, esses ambientes estão com a sua água sempre em constante movimentação, né? E devido a isso, né, esse movimento aumenta a quantidade do oxigênio dissolvida. E isso previne, né, a acumulação de sedimento e de matéria orgânica lá nesses ambientes, porque é uma água que está sempre se movimentando. Tá? Então, esse é mais um exemplo. Está aqui na imagem, né, o exemplo de rios. E geralmente esses ambientes são assim: rios, cachoeiras, que também, se existe uma cachoeira é porque existe um rio que está passando por ela. Também são exemplos, né? Rios e riachos são exemplos de ambientes lênticos. Os ecossistemas marinhos. Os oceanos constituem o maior ecossistema do planeta. Sua profundidade pode chegar a mais de 11 quilômetros em alguns locais. Cria um gradiente de condições que se reflete na composição da fauna e da flora marinhas. E nos ecossistemas marinhos existem, né, a zona fótica, ou seja, onde a luz só consegue penetrar até cerca de 200 metros de profundidade. Nela se encontram os organismos fotossintetizantes e possuem maior disponibilidade de nutrientes. E temos também a zona afótica, onde a luz não chega, prevalece a escuridão. Essa zona é situada entre 2.000 e 4.000 metros de profundidade.
E encontra-se um ecossistema especial, as fontes hidrotermais submarinas. Nesses locais há organismos produtores, bactérias quimiosintetizantes obtêm alimento a partir de compostos inorgânicos que são liberados por meio de fendas no assoalho marinho. Então, aqui o exemplo, né, como que a descrição, como que é a vida nesse ecossistema marinho. Existe também a zona pelágica, que corresponde à região onde vivem os organismos que não dependem do fundo marinho, isto é, da zona bentônica. A zona pelágica é a soma, né, da zona fótica com a zona afótica. Tá? Existe também a zona abissal, corresponde à porção mais profunda dos oceanos, a partir de 2 km de profundidade. Aqui temos o exemplo, né, uma ilustração dessas zonas. Tá? Tem a costa, tem a zona fótica, tem a zona abissal, também a fossa oceânica. Tá? Então, quanto mais profundo vai ficando, menos a luz consegue penetrar, e os sistemas de vida também nessas regiões são diferentes umas das outras. Existem também os chapeirões. O que são chapeirões? Chapeirões são colunas de coral de até 20 metros de altura, que se erguem abruptamente do fundo e se abrem em arcos perto da superfície, podendo chegar a 50 metros de diâmetro. Então, como vemos aqui na imagem, né, são as construções feitas de corais, constituídas próprias de corais no fundo dos oceanos, são chamados de chapeirões. É um outro tipo de ecossistema marinho. Tá? Já vimos nos slides anteriores que é nos oceanos onde existe a maior quantidade de ecossistemas do planeta. Aqui temos novamente o exemplo, né, dos chapeirões. Chapeirões Abrolhos, estado da Bahia. E o exemplo. E então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula, né, sobre os ecossistemas aquáticos que existem, tanto os de água doce quanto os de água salgada, onde vimos aqui uns conteúdos muito importantes. Espero ter passado um bom conteúdo e até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.